Olá, eu sou o professor Pedro Henrique de Linguagens aqui do Pré-ENEM Legal e agora nós vamos praticar um pouquinho e saber como que o conteúdo das funções da linguagem vai ser cobrado na sua prova. Primeiramente, eu gostaria de falar que as questões de funções da linguagem normalmente são bem tranquilas e bem fáceis, tá? Eu sempre dou a dica de você associar sempre a função da linguagem ao elemento da comunicação. Por exemplo, como nós vimos anteriormente, a função apelativa, que se relaciona ao receptor, a função fática, que se relaciona ao canal, e a função metalinguística, que se relaciona ao código. Então, quando eu tenho essa expertise de entender uma função relacionada ao elemento, a questão fica 30% mais fácil. Além disso, o Enem vai cobrar as funções da linguagem de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ele vai colocar um texto e pedir que o aluno identifique qual que é a função predominante, lembrando que num texto eu posso ter várias funções da linguagem, mas sempre uma predomina as outras. E aí ele pode perguntar qual que é essa função que predomina. Além disso, ele pode falar a que predomina e quer que você fale a outra que está inserida, ou ele vai perguntar quais são as características específicas de uma função da linguagem inserida dentro do texto, ok? Nós vamos praticar resolvendo aqui 2 questõezinhas do Enem para saber como esse conteúdo é de fato aplicado na sua prova. Primeira questão que nós temos é um texto escrito panela. E aí você olha, vamos lá na referência, porque sempre que eu tenho uma questão de linguagens, pessoal, sempre, a minha dica é, pegou um texto, vai na fonte, porque a fonte ela vai te falar muita coisa. Primeiro, ela vai te falar quem é o autor. Então, se for na literatura, você vai poder identificar de qual movimento literário que aquele texto faz parte. Além disso, ele fala onde é que o texto é publicado. Onde que esse texto foi publicado? Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. E aí, olha que fácil. Dicionário é o lugar onde nós explicamos verbetes. E o que são verbetes? Significados das palavras. E aí você vai pensar comigo, professor, o significado das palavras é descrito por meio de palavras. Eu estou explicando a língua portuguesa utilizando a língua portuguesa. Eu estou explicando o código por meio do código. Só em olhar pela fonte eu já sei, já tenho uma ideia de qual seria a função da linguagem. Mas é claro que você não vai fazer uma questão desse nível que tem que acertar sem ler o texto. Então vamos lá. Panela. Do latim panela. Diminutivo do latim vulgar pana. Frigideira. Substantivo feminino. 1. Vasilha de barro ou de metal destinada à cocção de alimentos. 2. O conteúdo desse recipiente. Comer uma panela de feijão. 3. Figura, panelinha. 4. Gíria, nádegas, traseiros. 5. Brasilidade, cavidade subterrânea onde as formigas depositam as suas larvas. Então eu vou ter aqui um verbete no dicionário que explica o que a palavra panela significa. Código língua portuguesa, explicando o código língua portuguesa. Agora vamos para o enunciado, pessoal. Os verbetes constituem um conjunto de acepções, né? São ideias, isto é, pequenas notas e apontamentos que compõem as entradas de um dicionário. Ele está explicando que no dicionário as palavras em si são chamadas de verbetes, onde possuem os seus significados. Com base na leitura do verbete panela, vê-se que a função da linguagem predominante é a metalinguística, pois nele se. Então, ele está falando para mim qual que é a função predominante. Lembra lá dos 3 tipos? Esse é o terceiro tipo. Ele já me fala qual que é a função da linguagem. Qual que é? Metalinguística. E agora ele quer saber o porquê que ela é metalinguística. Letra A. Discute uma concepção. Letra B. Apresenta um argumento. Letra C. Influencia o leitor? Letra D. Define um conceito? Ou letra E. Expõe um objeto? A primeira coisa que eu vou fazer é excluir a que não tem como ser de jeito nenhum. Olha para a letra C. Influencia o leitor.
A função da linguagem que influencia o leitor é a função apelativa. Então, não tem como ser a letra C. E aí, pessoal, qual que é a resposta correta? Tá bem fácil, né? Resposta correta é a letra D. Ela vai definir o que é panela, o conceito de panela, utilizando-se do próprio código. Fácil, né? Tranquila? Vamos para a segunda questão. Agora, eu vou ter um texto um pouquinho mais complexo, porque ele é um poema, né? Ele é uma parte literária. Não é um poema, ele é um trecho literário que se chama poética. Então, provavelmente a interpretação é um pouquinho mais complicada, mas vamos nele. A 33ª poética. Estou farta da materialidade embrulhada do signo da metalinguagem narcísica dos poetas o texto de espelho em punho revirando os óculos modernos. Então, vai ter uma construção bem complexa, né, pessoal? É literatura contemporânea, provavelmente, ou moderna, e aí a gente olha, existem termos complexos, a forma de entendimento é complexa, e aqui ela vai citar que ela está cansada da metalinguagem. E aí pensa comigo, está farta da metalinguagem do quê? Da poética. Ou seja, isso é um texto poético falando sobre o quê? Textos poéticos. Então eu vou ter o código falando sobre o próprio código. Vamos continuar. Estou farta dessa falta enxuta de objetos rotundos e contundentes. Tananã, tananã, tananã. A gente não vai ler o texto todo, tá? Porque não é necessário, mas a ideia é essa. Existe uma poética conversando sobre a própria poética. Vamos aqui para as alternativas. Recorrendo à intertextualidade e à metalinguagem, esse poema expande os referentes da poética do Manuel Bandeira ao. Então ela vai dizer, a partir da metalinguagem, falando de poética, que o ideal do Manuel Bandeira, tanto que ele vai ter um poema, né, também, estou farto do lirismo comedido, tananã, tananã, tananã. Então ela usa a intertextualidade para poder trazer a sua própria ideia. Nessa questão, pessoal, ela é um pouco mais complexa e precisa da interpretação. Mas a ideia é que ela vai utilizar a poética tradicional do Manuel Bandeira para expandir e introduzir ao leitor um novo espaço que é desconfortante. A ideia é que o modernismo, lá na sua primeira geração, na segunda e na terceira, queria quebrar com o paradigma tradicional da arte. E a literatura contemporânea, ela vai compartilhar deste mesmo sentimento, de uma forma muito mais ferrenha. Então, a resposta correta que nós vamos ter é a letra E. A gente vai introduzir nesse repertório tradicional, que é o texto original do Manuel Bandeira, uma imagem de efeito desconcertante, que vai ser difícil de entender para poder criar uma arte nova, né? Uma arte revolucionária. Tranquilo, fácil, percebeu como vai cair na sua prova? Espero que você tenha entendido, deixa aqui nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!